Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 37. O livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, lá no Velho Testamento, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Abra lá, por favor. Glória a Deus. Antes de eu fazer a leitura bíblica, Ezequiel capítulo 37. Antes de eu fazer a leitura bíblica, eu gostaria de solicitar algo muito importante para aqueles que estão aqui na comunidade, na igreja hoje. Fique atento, tá? Tente dar uma controlada na sua bexiga, e se ela está um pouco controlável, vá ao banheiro agora. E tente dar uma controlada na sua sede também. E se alguma criança der uma desandada, fique à vontade para levantar e ali na frente fazer um... Você volta, tá? E nada contra as crianças. Qualquer reação que a criança tiver, nós vamos ter que considerar. Porque quem não está no lugar que a criança, quem não está no lugar que deve estar num tempo como eu chamo agora, é a criança. Então, quando uma criança reage diferente num culto, o problema não é a criança, o problema somos nós, porque esse aqui não é um ambiente para criança. A criança quer correr, ela quer falar, ela quer gritar, ela quer se expressar. Então, muitas vezes uma criança se expressa, envergonha os pais e incomoda o pastor, mas o problema não é a criança, é o ambiente pelo qual ela está inserida. Não é fácil uma criança estar ouvindo um adulto num ambiente fechado por 40 minutos, 1 hora e alguma coisa, na totalidade de um culto. Então é normal que a criança tenha as reações que uma criança tem. Então, com inteligência, calma e sabedoria, a gente busca uma ação para acalmar a criança. Amém? Amém? Então você está aí com a sua criança, se ela reagir diferente daquilo, né, que provavelmente ela vai fazer, você pega a criança, sai um pouquinho e depois você volta com a criança. Está tudo na bênção, amém? E se a criança dá uma balbuciada, também não tem problema. Ela não está falando em português, mas está falando em língua estranha. Ezequiel 37, você está ali? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram numerosos, pois sobre a face do vale estavam sequíssimos. Me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu que sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande por extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e os trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor,
disse e fiz, diz o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, eu disse e fiz, diz o Senhor. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta manhã, rebuliço. Você pode repetir uma palavra dizendo assim comigo? Rebuliço. Você pode dizer mais uma vez rebuliço? O rebuliço é tudo aquilo que agita o que está parado. O rebuliço é o movimento de quem se movimenta sem o controle daquilo que faz. Quando o movimento se dá em função de um rebuliço, aquilo que se movimenta dentro do movimento não tem controle em suas ações. Ezequiel, o capítulo 37, o versículo 7, diz que Deus vai fazer um grande rebuliço. É nesse vale de ossos secos, aonde os ossos estão secos e espalhados, é que Deus vai colocar o seu espírito, trazer vida sobre os ossos, vida na terra. Ezequiel 37, 7 diz que Deus vai fazer um grande rebuliço. E vamos entender quais são as intenções de Deus no rebuliço, conforme Ezequiel 37, 7, que diz: então profetizei como se me deu ordem, houve um grande ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Esse texto não trata somente de cura e restauração, como muitas vezes somente dessa forma foi tratado, mas esse texto também trata de ressurreição. Esse texto, sobretudo, trata de algo que morreu e precisa tornar a ter vida, e sempre que algo morre e alcança vida, não significa dizer tão somente que nasceu de novo, mas que sobretudo ressurgiu dentre os mortos. Solicito ao pessoal da técnica que fique atento comigo e esteja manutenindo na tela o versículo 1 de Ezequiel 37. O ser orgânico é aquele que quando seca perdeu a vida. O que me chama a atenção é que, lamentavelmente, na existência, muitos já secaram. Infelizmente, na existência, alguns já secaram. E quando algo secou organicamente, alguém que é orgânico, ou seja, o ser orgânico, quando ele seca, é claro que ele morreu, ou algo morreu nele. Às vezes a árvore está viva, mas a folha está seca. É a situação das estações, tais como aquela pelo qual denominamos outono. Às vezes a árvore, às vezes não, no outono ela está viva, a folha seca, cai dela porque não tem mais vida. O que me toca é que muitos cristãos estão como folhas em árvores, a árvore viva e a folha morta, a árvore verde e a folha seca. São aqueles cristãos que não perdoam, são aqueles cristãos que são rancorosos, a árvore viva e a folha morta, a árvore verde e a folha seca. São os mortos-vivos, são os moribundos, são aqueles que, pela compreensão da palavra, não a exercitam, conforme aquilo que está claro no último versículo pelo qual li, a saber o 14 de Ezequiel 37, que diz que o Deus que diz é o Deus que faz. E quando eu li dizendo que o Deus que diz é o Deus que faz, ouvi um sonoro amém da parte da plateia que está diante de mim.
Logo significa dizer que Deus, Ele faz tudo o que diz e diz tudo o que faz. Seria então esta a postura adequada daquele que se autodenomina cristão. Então o cristão tem que fazer o que diz, tem que dizer o que faz. Caso contrário, não bate com o Deus pelo qual ele adora e diz crer, e tal ato e fato vai além da nossa própria religiosidade. A religião é importante, mas a salvação vem pelo relacionamento. É importante ter uma religião, mas o que nos traz a salvação não é a religião. O que nos traz a salvação é o relacionamento com Deus. O que secou na sua vida? Examine-se, pois, cada um a si mesmo. O que na sua vida secou? Entenebreceu, virou pedra, tirou de você a sensibilidade, a meditação, a alteração de pensamento que manteve você rude e em posição contrária àquilo que Deus é? Ezequiel diz no versículo 1 do capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor é poderosa. Quantos querem estar debaixo da mão do Senhor? Glória a Deus. Só toma cuidado com aquilo que você pede, porque essa mão vem sobre Ezequiel, pega Ezequiel e joga Ezequiel no cemitério. A pergunta foi: quantos querem estar debaixo dessa mão? E a segunda pergunta é, sem resposta: quantos querem ser lançados no cemitério? Quantos querem que a mão de Deus o pegue e o jogue no cemitério? Porque se você prestou atenção no texto que li e está focado no que eu estou dizendo, você vai perceber que essa poderosa mão pegou esse profeta e jogou ele dentro de um cemitério. Ou seja, num vale de ossos. Os ossos eram ossos humanos, eram ossadas humanas. Logo, esse lugar, esse vale é um cemitério. Às vezes, Deus nos pega com a sua preciosa mão e coloca a gente num lugar que a gente não quer. E às vezes Deus lança a gente num lugar de morte, não para matar a gente, mas para a gente ser canal de ressurreição. Não sei o que você está pensando, não sei o que você está passando, não sei quais são os seus conflitos, dores, dúvidas e medos, mas de uma coisa eu sei: não interessa onde você está, interessa com quem você está. Deus colocou Ezequiel no cemitério, mas Deus estava naquele lugar com ele. Não interessa onde Deus vai colocar você, e muito menos onde você tem andado. O que interessa é que Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? A mão do Senhor não vai colocar você aonde você quer. A mão do Senhor vai colocar você aonde você deve estar. Porque Deus quer usar você para trazer vida a esse cemitério. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Ô cristão, acorda, cristão. Deus quer colocar você naquele lugar ali para você trazer vida, cristão. Porque se Deus não colocar você ali, você não entra. Porque você só entra onde é conforto para você, cristão. Você só entra onde é segurança para você, cristão. Onde é que sobressai a minha coragem? No meu medo, cristão. Tem muita gente querendo ser corajoso na coragem. Querido, a coragem não está na coragem, a coragem está no medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E veio sobre mim a mão do Senhor. E veio sobre mim a mão de Deus. Qual é o nosso conceito? Qual é o nosso querer? Qual é a nossa perspectiva em cima da expectativa de quando a mão de Deus vem sobre nós? É que a gente vai viver berço esplêndido. É que a gente não vai fazer esforço algum.
É que a gente não vai passar por dificuldade alguma, por medo nenhum, por crise nenhuma. É que a gente vai ver só de boa. Deus quer nos dar vitória sobre a morte. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Deixa eu informar uma coisa importante para você. Frutos das minhas meditações e pensamentos, a pior de todas as prisões é aquela que você não sente o peso das algemas. A pior de todas as prisões é aquela que você não sente o peso das algemas. É que nem aquele indivíduo que comprou uma cadeira e a cadeira é torta. Então ele não percebeu a tortura da cadeira. Botou a cadeira num ambiente e ali senta por algumas horas todos os dias. A primeira vez que ele se senta, ele percebe que há um determinado desconforto. E ele vai buscar conforto na cadeira que se senta. Então ele senta na cadeira e na busca do conforto ele se adequa a ela. E não a cadeira se adequa a ele. A cadeira é? Por favor, me ajudem, a cadeira é? Então ele fica torto na cadeira. Pois a cadeira ela é torta. E ele senta na cadeira torto. Ele estava acostumado a sentar ereto. O que terá ele no futuro? Dor nas costas. O que terá ele no futuro? Desvio de coluna. Por quê? Porque ele se adaptou à cadeira. Quando era para a cadeira se adaptar a ele. Caso contrário, a cadeira não serve. Tem muitas coisas que a igreja se acostumou. E cada um pensa em torno de si. Mas uma coisa eu quero informar, por revelação divina: a cadeira estava torta. A cadeira está torta. E cadeiras tortas têm dificuldade de conserto. Porque a madeira não trabalha. Porque a madeira é inflexível. Pelo menos a maioria delas. Estou longe de ser um marceneiro. E o que é que se faz com a cadeira dessa? Quebra, joga fora, substitui, troca por outra. E quando somos desafiados a trocar e não somente mudar, a dificuldade se acentua. A mão de Deus vem e coloca a gente num lugar de reflexão, de mudança e de ressurreição. Porque segundo o pensamento aqui, a pior de todas as prisões é aquela que você não sente o peso das algemas. Você acha que está livre, quando na verdade você está preso. Porque você não sente o peso das algemas. Porque você acha que está tudo certo. Porque dia após dia, mediante as horas que eu disponibilizo para descanso naquela cadeira, eu adoeço no descanso. Então eu sento ali, torto, e começo a entortar a minha história, a minha existência, meu corpo, minha saúde, meus ossos, e acho que está tudo certo. E acho que estou bem. E acho que está tudo correto. E acho que estou livre, quando no entanto estou preso, porque as algemas têm o peso de uma pena. E aí faz-se necessário que a mão de Deus venha e nos coloque num lugar contrário àquilo que queremos e muito mais contrário àquilo que merecíamos, para acordarmos em torno daquilo que na verdade estamos vivendo. Então muitas vezes a dificuldade que se dá, que se deu, que se dará, é para que nós possamos despertar para aquilo que na verdade estamos vivendo e para aquilo que na verdade Deus quer. É por isso que hoje pela manhã eu uso o tema de pregação reboliço. E eu li 14 versículos de um capítulo, mas quero por um momento me concentrar no versículo 7, que dá tema para a minha pregação nessa manhã. E o versículo 7 de Ezequiel 37 diz: então profetizei como se me deu ordem. Houve um grande ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Havia um cemitério ali,
haviam não somente muitos ossos, mas ossos sequíssimos. Os ossos, eles estavam acomodados. Os ossos estavam parados, porque os ossos não tinham vida. Dentro da fisiologia humana, né? E eu conheço um pouquinho disso, apesar de ter rodado em anatomia 5 vezes na universidade. Eu preciso falar uma coisa importante para você. Ossos dentro da existência humana falam de estrutura. O que são os ossos do nosso corpo? Ossos do nosso corpo indicam estrutura. O corpo, dentro da sua existência, dentro do primordial da existência, tem duas situações que o mantém vivo. É a sua estrutura óssea e os seus órgãos. E os órgãos estão aonde? Dentro da estrutura. Meu coração está no lugar que deve estar e não está no estômago, porque é uma ossada. A ossada sustenta a estrutura. Por isso que não há confusão entre os órgãos. Por isso que está cada um no seu lugar, se mantém cada um no seu lugar. Eu estou de pé por quê? Porque a minha estrutura óssea me mantém de pé. Logo significa dizer, se é que você está me entendendo, que ossos para o ser humano fala de estrutura. Quando o osso está parado, quando o osso está seco, a estrutura foi ruída. Esse não é somente um vale de ossos secos. Esse não é somente um vale de ossos. Este é um vale de estruturas espalhadas. Uma coisa nós não podemos negar entre nós: muitas estruturas estão espalhadas, muitas estruturas estão ruídas. Eu lamento alguém aqui da minha geração, eu lamento para alguém que está aqui de uma geração um pouco mais acima que a minha. As nossas estruturas estão ruindo, e nós muito bem sabemos disso. As nossas estruturas estão se espalhando, os valores que nos construíram estão se degradando, e nós estamos lutando com unhas e dentes para manutermos aquilo que é essencial na vida e que não tem alteração de mudança, apesar do progresso que se deu. As estruturas estão espalhadas. Então Deus pega um profeta com a sua mão e coloca o profeta onde ele não quer, para declarar a palavra de Deus, para Deus fazer o que ele quer. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Sempre haverá um genuíno profeta movido pelo Espírito de Deus para trazer você para o lugar aonde Deus quer. Toda a estrutura espalhada será nesta manhã modificada, remontada e estabelecida, porque eu quero fazer da minha boca uma boca profética para aqueles que estão dispostos a receber o que eu estou declarando. Eu vou dizer uma coisa importante para você: a palavra é profunda, a palavra é tremenda, e não é para exaltar o pregador, não, é para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? É para que ele seja glorificado. Ossos espalhados, diga comigo, ossos, por favor, diga comigo, ossos espalhados. Irmão, o crânio está de um lado, a fíbula, a fíbula está do outro, e vamos ficar por aqui porque o resto do nome eu não sei. Mas está tudo espalhado, está tudo fora de ordem. Precisa unir os ossos para reestabelecer a estrutura. A estrutura está complicada. Tua família não está como tu projetou. Tua família não está como tu quer. E muito pior que isso, né? A tua família está distante daquilo que Deus tem. Porque se espalhou a ossada. Porque está tudo espalhado. Porque está tudo misturado. Porque é como se o perônio, um dos ossos da perna, estivesse conectado ao crânio. É bizarro. Está tudo espalhado. E é preciso unir os ossos novamente para gerir uma estrutura no corpo.
para gerir uma estrutura na família, para gerir uma estrutura numa empresa aqui representada, para gerir uma estrutura na igreja. Faz-se necessário que alguém, além daquele que morreu porque tem osso seco, ressuscite aquilo que se perdeu, e até então deveria ser totalmente inegociável. É por isso, irmãos, que o versículo que está na tela deixa claro que Deus teve que fazer um rebuliço. O rebuliço do homem só desfaz o que Deus construiu, e o rebuliço de Deus refaz o que o homem necessita. Deus está fazendo um rebuliço na terra, irmãos, para refazer o que necessita na igreja, para trazer uma estrutura de novo para esse corpo, irmão, para esses ossos pararem de secarem, para haver vida, amém? Para que os ossos voltassem a estar cada um em si, ou seja, cada osso no seu osso, teve que primeiro haver um conflito, teve que primeiro haver um rebuliço, teve que primeiro haver um mexe. Muitas vezes o que conserta cada um de nós é a confusão que acontece. Muitas vezes tem que acontecer uma confusão para a gente voltar à essência da razão. Então Deus faz um rebuliço, Deus faz uma confusão. E muitas vezes a gente pensa que a confusão que está se dando é que colocou as coisas em desordem, mas é exatamente a desordem quem trouxe à existência a confusão. Então o nosso Deus pega e Ele faz um rebuliço, Ele coloca um conflito entre os ossos. E se você presta atenção no versículo que está na tela, é osso batendo em osso. É cada osso ao seu osso, está batendo, traz um ruído. E depois do ruído, traz um rebuliço. É um osso batendo no outro. Qualquer semelhança é mera coincidência. É um osso batendo no outro, é um rebuliço, é uma confusão. Aí um osso começa a bater no outro. Por que um osso bate no outro? Porque falta pele, porque falta nervo, porque falta carne, porque faltam tendões, porque falta vida. Então é um osso batendo no outro. Mas existe algum mistério aqui. Ezequiel 37, é que os ossos estão se procurando, porque osso separado é corpo indefinido. Por favor, acorda. Eu posso bater em você, você pode bater em mim, mas eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós estamos nos procurando. Por favor, acorda. Pode acontecer conflitos terríveis na família, mas onde é que a gente vai encontrar o refúgio? Para onde finalmente nós vamos correr? Aonde finalmente alguém vai nos aceitar? Exceto naquele clã, exceto naquele grupo, exceto naquelas pessoas que são gente da gente, DNA do nosso DNA e ossos dos nossos ossos. Aonde mais vamos encontrar? Você está lembrado? O Adão estava amuadinho, Gênesis 3, criou uma esposa, observou que todo animal tinha uma fêmea, até a cobra tinha um cobro. Ele ficou olhando para aquilo e ele falou: Deus falou que foi, Adão. Deus, a zebra tem um zebro e eu no 0 a 0. Então Deus colocou um sono profundo em Adão. Diga comigo, sono profundo. Eu vou dizer uma coisa para você: quando a Bíblia fala de sono profundo, a Bíblia fala de alguém que morreu ou que Deus matou, tá? Então, para gerar a Eva, Deus matou Adão. E quando Deus matou Adão para gerar Eva, o que é que ele tirou do Adão que ele matou? Um osso. Um osso da onde? Da costela. E da costela do Adão ele criou a Eva. É por isso que o apóstolo fala em Efésios: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Então quando Adão acorda da morte, do sono, eu quero informar uma coisa para você: se o seu casamento está difícil, fica aí, morre aí que tu encontra a salvação. Fica aí,
Fica aí, morre aí que tu encontra a salvação. E quanto ao Adão a Eva, pastor, qual a relação com Ezequiel 37? É que quando Adão acorda e olha para Eva, ele olha para ela e ele pensa, uou, né? Porque Deus dá para ele uma mulher. E Deus é tão bom que já entrega ela para o Adão nua, né? O Adão olha assim, o Adão, Deus, tu és maravilhoso. Então o Adão fala para ela, tu és ossos dos meus ossos e carne da minha carne. O que é que o Adão está falando para ela? Tu és a minha estrutura. Tu és fruto da minha estrutura. Olha, tu és a minha estrutura. O que é que o Adão se preocupou primeiro? Se preocupou primeiro com a estrutura. E depois ele se preocupou com o prazer. Primeiro ele falou para ela, tu és a minha estrutura, porque tu és ossos dos meus ossos. Agora também quero te informar, tu é carne da minha carne. Agora vamos orar e aleluia. Mas o que é que ele priorizou? Ele priorizou a estrutura. Ele não priorizou o prazer. O que é que a igreja tem feito durante muito tempo? Está priorizando o prazer e não prioriza a estrutura. Acabou o tempo. Acabou o tempo. E nessa igreja, já faz tempo que esse tempo acabou. Nessa igreja aqui, quem acompanha ela vai fazer 20 anos no ano que vem. E quem acompanha ela há algum tempo ou desde sempre, sabe que a prioridade aqui sempre foi adorar, glorificar, exaltar e bem dizer ao nome do Deus Todo-Poderoso. Mas teve gente que não entendeu. Teve gente que entrou aqui pensando, agora eu vou prosperar. Agora eu vou ficar rico. Agora todos os meus problemas serão solucionados. Shazam! Ele nos chama para ter estrutura. Estrutura para quê? Estrutura para suportar a existência. Eu vou falar uma coisa para você, baseado na minha geração. Dias melhores, tempos mais difíceis. Tempos muito mais difíceis. Eu tinha que pegar um pedaço de pau e fazer daquilo um carrinho. Até hoje eu estou para ganhar um Autorama. Se é que você sabe o que é isso. Mas aqueles tempos, eles eram melhores. A minha irmã está diante de mim, aqui na primeira fila da cadeira. Ela sabe quantas vezes aquele abacateiro na chácara do meu pai foi nosso sustento. E hoje a minha esposa está na fruteira e vem com a bolsinha, olha para a bolsinha, R$5, alguma coisa, 2 abacates, eu fico revoltado. Veja ela pagando por abacates. Temos condição de comprar, não é essa a discussão. Mas a discussão maior é dias melhores, tempos mais difíceis. Por quê? Porque a estrutura está espalhada. Porque os ossos estão lançados por tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar. E é bom perceber no momento pelo qual eu chamo agora, que apesar do buzinaço que de lá fora ecoa, você está comigo aqui dentro, concentrado naquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Há um conflito entre os ossos, há um osso batendo no outro, os ossos estão se procurando. Logo no versículo 7, que dá base para tudo aquilo que eu estou falando, quando um osso bate no outro, há ruído. Há o que? Barulho. Diga comigo barulho. Diga comigo barulho. É que tem quando o osso está seco e bate um no outro, ele só gera barulho. Ele só gera barulho. Tem muita gente na igreja que só gera barulho. Está sequinho. Secou espiritualmente. Só faz barulho. É só confusão. Traz divisão. Traz confusão. Traz complicação. Secou. Está sequinho. Quando o osso está sequinho, ele bate um no outro e só faz barulho. E aí o rebuliço não é santo. O rebuliço é humano. Então não tem solução para a recuperação da estrutura. Tem confusão para que ela esteja espalhada, para que ela esteja dividida, para que ela esteja separada, para que a estrutura se faça, se torne e esteja bizarra. Porque é bizarro a canela ligada com o crânio, fazendo função de coluna. É bizarro. É porque tem uns ossinhos aí que na hora que eles batem um no outro, é só barulho.
não tem vida. Por quê, pastor? Estão seco, secaram. Fazem parte do corpo, fazem parte da estrutura, mas estão fora do lugar. Querem resolver questões que não são suas, querem dar opiniões que não têm crédito para tal, querem fazer coisas que não devem, e não querem estar no lugar ao qual lhes é devido, porque cada osso junto do seu osso. É onde a diferença vira ira, e a ira vira ódio. E a parte mais alta do ódio não é a raiva. A parte mais alta do ódio é a indiferença. É onde a indiferença sobressai. É onde eu não tenho consideração pelaquele outro osso, e agora eu estou com desgosto porque eu estou fora do lugar. É onde eu não quero me aproximar de onde devo, porque não pensa como eu acho. Porque que não quis como eu quero. E aí essa estrutura se divide e o corpo se desfaz. Porque se você é uma vida, um corpo sem ossos, os seus órgãos vêm abaixo e você se torna disfuncional. Você tem tudo, mas não funciona direito. Eu vou pregar aqui meio de ladinho aqui, porque ali à minha direita, à sua esquerda, tem uma doutora. Ela está me olhando muito sério. Eu estou começando a ficar preocupado, né? Porque deve ter algumas complicações aqui na fisiologia do pastor. Mas espiritualmente vocês estão entendendo a mensagem? Eu posso ouvir amém nesse lugar? E por favor, doutora, fique tranquila. É somente uma brincadeira. O fato é que os ossos não podem continuar espalhados. Eles precisam se unir. É quando muitas orações do tempo presente dizem em si mesma: Deus, assume o controle de todas as coisas. Oh, meu, tu estás viajando? Quando é que foi que Deus perdeu o controle? Para com essa oração. Oração chata na vida da igreja hoje em dia. Deus toma o controle. Quando é que Deus perdeu o controle? Tu é Deus para dar ordem para Deus tomar o controle. Deus nunca perdeu o controle. Tu acha que Deus perdeu o controle porque tu está fora do controle? Ah, fala sério, né? Ou porque as coisas fugiram do teu controle? Tu não está entendendo a soberania de Deus. Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca vai perder o controle. Deus está, esteve e sempre estará no controle. Amém, igreja? O problema é que a gente achou que estava no controle. E no controle que a gente achou que estava, para Deus demonstrar quem está no controle. O controle da televisão, você manuseia ele com o quê? Ninguém manuseia o controle da televisão aqui, tá todo mundo com televisão sem controle. E você está vivendo onde, irmão? Hã? Todo mundo aqui tem TV, né? O cara acreditar, né? É pecado, hein? Todo mundo aqui tem TV. A TV tem controle. Você manuseia o controle com o quê? Com a mão, irmão. Deus pegou Ezequiel com o quê? Com a mão, irmão. E jogou Ezequiel onde? No cemitério, irmão. Esse é o controle de Deus. Quando Deus com a sua própria mão, porque Ele está no controle, joga o Ezequiel no cemitério, é para o Ezequiel despertar. Ó, Ezequiel, agora tu vai saber quem é que está no controle. Agora tu vai saber quem é que manda, quem é que faz, quem é que entra, quem é que sai. E aí no versículo 9, Deus orienta Ezequiel. Estamos no capítulo 37 de Ezequiel. Se não for na tela, manuseie sua Bíblia, deixa de ser preguiçoso. Mas o fato é que Deus fala com Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, profetiza. Profetiza ao Espírito, filho do homem. Diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos. Ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetiza, Ezequiel. Ezequiel profetiza. Ezequiel, você está aí? Ezequiel, você está aí, Ezequiel? Profetiza, Ezequiel. Não murmura, Ezequiel. Não reclama, Ezequiel. Para de ficar churumingando, lamentando nos cantos, Ezequiel. Profetiza.
Fui eu que te coloquei no meio dessa confusão, para ti ser o agente da minha ação. Profetiza, Ezequiel. Para com isso, Ezequiel. É para te profetizar, é para te levantar, profetizar, proclamar. Ezequiel, te move segundo o padrão do Espírito, não segundo o padrão dos ossos mortos e secos, nesse vale absurdo. Profetiza, Ezequiel, eu estou te mandando profetizar. Salvo engano, no versículo 3, se eu estou enganado, ajusta na tela o versículo correto, mas há um versículo em Ezequiel 37, que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, estás vendo, Ezequiel? Ezequiel, estou, Deus. O que é que tu vê? Eu vejo ossos secos, caveiras, morte. Podem eles reviver, Ezequiel? O Ezequiel fala para Deus: não sei. Tu sabes. É tu que sabes. Falar uma coisa para você. É Ele que sabe. É Ele que sabe todas as coisas. Quer a direção correta? Quer saber no que vai dar? Quer saber o que vai acontecer? Vai com Ele. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor, tu que sabes. A resposta final não é do médico. A resposta final não é do político. A resposta final não é do advogado. A resposta final é de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é o melhor para nós, mesmo quando aquilo foi para nós o pior. Ele sabe que o melhor para o Ezequiel agora é estar no cemitério. Então o que é que o Ezequiel faz no cemitério? Agora no cemitério o Ezequiel manifesta a vida, porque esse é o melhor de Deus, não somente para o Ezequiel, mas para todos. O que é que o Ezequiel faz agora? Profetiza. Você tem que ser boca profética para esse tempo. Você tem que ser boca profética para esses dias. Mas profetizar quando está mamãozinho com açúcar é fácil, né, querido? Profetizar quando está tudo bem é fácil, né, querido? Eu quero ver profetizar na hora que o osso secou. A estrutura abalou. Tudo se espalhou. E parece que tudo se perdeu. As crianças chegaram. Eu estava a profetizar quando comecei o culto. Mas crianças não são problema. Crianças são uma bênção. Nós temos que preservar as crianças. Nós temos que guardar as crianças. Prefiro uma criança atrapalhando a minha pregação do que uma criança sendo atrapalhada por princípios que vão detoná-las quando o futuro. Crianças na igreja é uma nação santa. Crianças na igreja é uma nação com futuro santo. Amém, igreja? Amém, igreja? Ezequiel profetiza. Ezequiel não murmura, não reclama e não persegue. Só profetiza. Porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Profetiza a vida. Profetiza a vida sobre aqueles, Ezequiel, que claramente só são morte, devaneios, erros. Profetiza, Ezequiel. Igreja, nós precisamos ser boca profética nesses dias. Nós precisamos, igreja, trazer vida sobre a morte. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Oh, querido, Jesus Cristo de Nazaré chama o Pedro. Diz assim para o Pedro: ó Pedro, a partir de agora, tu não pesca mais peixe, tu pesca homem. A partir de agora, Pedro, tu vai parar de matar. Tu vai fazer com que o morto viva. Não é para te matar o vivo, é para te ressuscitar o morto. Não entendi, pastor. Pedro, ele era o quê? Pescador. Diga comigo, pescador. Pedro era? Então o pescador lança o anzol, a tarrafa, a rede, sei lá, mulinete, sei lá como é que é esse negócio. Pescar não sei, mas comer eu como direitinho. Então Pedro, ele pega o peixe. E quando Pedro pega o peixe está o quê, irmãos? Vivo. Quando Pedro pega o peixe está vivo. Agora Pedro não vai mais pegar o peixe, porque Pedro pega o peixe, e o que é que o Pedro faz com o peixe? Mata. Agora Pedro vai pegar o quê?
Pescar o quê? Homens. O que é que Jesus está falando para o Pedro? Pedro, agora tu vai pescar aquilo que está morto e vai dar vida. É isso que ele está esperando da igreja. Que a igreja seja pescador de homens. Que a igreja pegue esse espírito, profetiza e traz aquele que está morto para a vida. Porque um dia tu estava morto e alguém te trouxe para a vida. Nós precisamos entender essas coisas. Era isso que Deus estava acenando para Pedro, lá em Ezequiel já. E acena para a igreja no tempo e nos dias pelos quais eu chamo hoje. No espírito é uma conquista. Tem coisas que para nós no espírito é uma conquista, mas na alma é uma derrota. Quem é que nunca ouviu palavras de Jesus que se nos dizem: amai os vossos amigos? Quem é que nunca ouviu isso? Jesus de Nazaré dizendo: amai os vossos amigos. Não é isso, sim ou não? Não? Amai quem então? É o que o Espírito diz, mas é o que a alma não quer. E aí eu quero ver quem é cristão agora. O que o Espírito diz é: amai os vossos inimigos, mas a alma não quer. Porque a gente quer pescar o que está vivo e não o que está morto. Porque a gente não quer estar num vale de ossos secos. A gente quer estar num jardim semelhante ao Éden. Mudou, igreja? Mudou. E saibam, esse é somente o princípio das dores. A fé não cresce somente quando você ora, mas sobretudo quando você exercita. Ezequiel não ficou somente no meio do vale, olhando as coisas. Ele não somente orou, mas ele se movimentou. À medida que as coisas foram se movimentando, movimentou-se ele. Porque a fé não é somente aquilo que a gente ora, mas sobretudo a fé é aquilo que a gente exercita. E se a gente não exercitar aquilo que ora, conforme a sua postura, o resultado vai ser: ou você fica mais maduro, ou você fica mais duro. Quando você ora e você não obtém o resultado daquilo que ora, porque não exercita o que orou, então você não fica mais maduro na fé, você fica maduro. Você fica insensível, você fica revoltado, porque você não vê o resultado daquilo que você imaginava, porque você vê sobressair a injustiça, e essas coisas vão secando você, e você vai morrendo, espiritualmente morrendo. Você vai ficando maduro. Eu não consigo entender cristão de coração duro. Para mim é difícil entender isso aí. Cristão duro, ranzinza, rancoroso, vingativo. Não consigo entender. Não bate. Raivoso, com ira, querendo matar o outro. Não é. Não é. Nunca foi, nunca será. Deus está querendo tratar conosco. Deus está tentando fazer a gente viver a vida cristã como ela tem que ser vivida. E a gente não está entendendo. Por quê, pastor? Porque o pé está muito na terra. Tá aí, o meu pé não deve estar na terra? Deve, contanto que você ande com a cabeça no céu. Você está aqui ainda. O que nos disse Jesus de Nazaré? Pai, não os peço que os livre do mundo, mas não peço que os tirem. Desculpem, Pai, não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Nós estaremos livres do mal do mundo. Eu posso ouvir amém nesse lugar? O que nos diz a palavra de Deus no Evangelho segundo João, o capítulo 19, os versículos de 32 a 36. Vamos ver o que é que nos diz aí, o Evangelho de João, capítulo 19, entre os versículos 32 a 36. Dizem assim: foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue
e água. 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Por fim, o 36. Por isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura no tocante que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Crucificaram Jesus Cristo de Nazaré, e com ele crucificaram duas pessoas, a saber, dos ladrões. Um do lado do outro, Jesus no centro. Tudo isso se dá no Monte Calvário. Para tirar os corpos da cruz, porque depois que eles morreram, o corpo enrijeceu. E quem já lidou com cadáveres, quem já lidou com morto, e eu já andei lidando com isso, percebe que depois de algumas horas, botou naquela posição ali para tirar é complicado. Endurece o negócio ficou durinho. Eles passaram algumas horas na cruz. Agora, para tirar esses corpos da cruz, tem que quebrar os seus ossos. Senão não tem como tirar os corpos da cruz. Eles enrijeceram. Quebraram os ossos do ladrão de um lado, quebraram os ossos do ladrão do outro, para tirar aqueles corpos da cruz. Mas não quebraram nenhum dos ossos de Jesus, para que se cumprisse a palavra de Deus no tocante que diz no Salmo 34:20, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele preservava todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Por quê? Por que Jesus não foi quebrado nenhum osso do corpo de Jesus? Porque aquele corpo haveria de ser ressuscitado. Eu vou informar uma coisa para você: você pode estar espalhado, mas você não está quebrado. Não, você não entendeu. Você vai dar um glória. Dá um glória na televisão aí, irmão. Aproveita que eu estou colorido. Você vai dar um glória, irmão. Você pode estar espalhado, mas você não está quebrado. Eu posso ouvir amém nesse lugar. E se você não é um corpo quebrado, você é um candidato a ser ressuscitado. Existem coisas que morreram em você, que vão se ressuscitar nesta manhã. Eu posso ouvir o glória nessa igreja. Existem coisas que morreram, que vão ressuscitar em nós nesta manhã, porque o Espírito de Deus está aqui. E essa boca que proclama o Evangelho para você é boca profética nessa manhã, é boca de Deus para você nessa manhã. Anime-se, irmão. Você não está no vale de morte para morrer. Você está no vale de morte para trazer vida. Você está no vale de morte a vida está em você. O Espírito está em você. Faça como eu estou fazendo. Profetiza. E enquanto Ezequiel profetizava, um rebuliço se deu, um ruído se moveu, cada osso ia se unindo, se conectando um no outro. Eu não sei quanto tempo faz que eu estou pregando, mas há um movimento aqui. Cada osso está se unindo um ao outro, há um movimento. Deus está reestabelecendo as estruturas. Você pode estar achando bonita a minha pregação, você pode estar achando que é fácil, você pode estar achando que eu sou inteligente, carismático ou coisa semelhante, mas uma coisa eu estou falando para você: eu estou aqui para profetizar. Eu não estou aqui para ser show em palco. Eu estou aqui para suar diante do meu Deus Todo-Poderoso. Esse altar aqui para mim é lugar de sacrifício, de me entregar por você, porque Ele se entregou por mim, porque Ele se entregou por nós, porque Ele vai fazer nova todas as coisas. Não interessa quem me colocou no vale, me interessa que Ele está lá comigo. Ele está lá contigo, meu amigo. Tua estrutura está meia fora de ordem, né? Hoje Ele está unindo. Não se podia quebrar nenhum dos ossos de Jesus, porque aquele corpo haveria de ressuscitar. Eu estou tentando terminar minha pregação. E Êxodo capítulo 13, versículo 19. José fala para os seus contemporâneos: um dia, e Moisés falou consigo, e Moisés levou, consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará vocês. Fazeis, pois, subir daqui os meus ossos,
convosco. José é aquele que um dia foi o governador do Egito, sabendo ele que futuramente haveria de morrer e haveria de ser enterrado no Egito. Disse para aqueles que seriam pós ele: um dia Deus vai visitar vocês. Vocês vão sair da escravidão egípcia. E quando vocês forem para a terra prometida, vão na catatumba, peguem os meus ossos e levem com vocês. Não deixem os meus ossos aqui. Por que José não queria que seus ossos ficassem no Egito? Porque os faraós eram mumificados, entendendo eles que a preservação do corpo era que mantinha a vida. Na verdade, é a morte do corpo que traz a ressurreição para a vida. José não queria ficar como múmia. José queria viver a ressurreição em Deus. Como você tem vivido? Você tem vivido na condição de múmia? Ou você tem vivido na condição de ressurreto? Houveram 2 casos de ressurreição no Velho Testamento, somente 2. Num deles, foi lá e oraram pelo filho da mulher sunamita, e ela ressuscitou, foi Eliseu. O outro caso de ressurreição é que Eliseu morreu. E Eliseu morreu, ele foi enterrado. E eu não sei por que cargas d'água, o túmulo do Eliseu estava aberto. Aí pegaram um morto e levaram para o cemitério. Estavam carregando o morto para a sua tumba. O morto caiu do esquife. O esquife é a maca que carrega morto. O morto caiu do esquife. E o morto bateu nos ossos do Eliseu. O que aconteceu com o morto? O que aconteceu com o morto? O osso que não está quebrado é o osso que é canal de ressurreição. Você não está quebrado. Diga comigo, eu não estou quebrado. Diga comigo, eu não estou quebrado. E não ficarei quebrado, porque Deus é comigo. Se você não está quebrado, você não pode continuar espalhado. A minha pregação se encerrou, mas eu quero somente passar algo por você por último, dizendo uma coisa para você que está lá em casa, dizendo uma coisa para você que está nessa manhã aqui. Assim diz o Senhor: eu escondi o futuro de vocês para devolver para vocês a eternidade. Deus tem escondido da gente o futuro para resgatar na gente a eternidade. Todo mundo está super, hiper, mega, power ansioso, imaginando o que há de ser do futuro. Esqueça o futuro. Viva esse dia como se fosse o último, porque a hora que ele voltará ninguém sabe. Viva cada dia com Deus. Deus não vai revelar para a gente algumas coisas que a gente quer saber, porque o que a gente precisa já está escrito. A revelação da eternidade já está escrita. Para de pensar no futuro, começa a pensar na eternidade. Está na hora de virar a chavinha, crente. É muito crente pensando no futuro. Futuro não é importante, é óbvio que o futuro é importante. Você não pensa no futuro, é óbvio que eu penso no futuro. Então por que você está falando assim? Porque eu aprendi algo que talvez você ainda não saiba e quero partilhar. Não deixei de pensar no futuro. Não deixo de pensar no futuro. Não vou deixar de pensar no futuro. Mas a prioridade do verdadeiro cristão é a eternidade. Quando a prioridade do cristão não é a eternidade, o presente abala o seu próprio futuro. O que é que a eternidade diz a respeito do teu futuro? O que é que a eternidade te orienta acerca do teu futuro? O que é que ela diz para você? Se você não sabe o que a eternidade diz a respeito do teu futuro, vai ler a Bíblia. A eternidade diz a respeito do teu futuro que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. E inúmeras outras coisas, promessas que eu sei decoro e podia estar recitando, mas não vou recitar. Mas Deus tem escondido da gente o futuro. A resposta que a gente está buscando hoje para nossas vidas é uma resposta do futuro.
quando na verdade nós deveríamos buscar para nossas vidas uma resposta da eternidade. A gente quer saber, a gente está ansioso. Ai meu Deus do céu, e um conjunto de teorias da conspiração que só nos perturbam, que só nos roubam a paz, que só nos trazem medo, que só nos levam a desvalorizar tudo aquilo que Deus construiu a favor de nós até aqui. Não prioriza o teu futuro, prioriza a tua eternidade. Porque se as coisas ficarem ruins ao ponto de você morrer, você tem que garantir a sua entrada para o céu. Ô cristão, acorda cristão, acorda cristão. Te jogaram no vale de ossos secos para te acordar cristão. Aí fica priorizando o futuro, quando na verdade tem que priorizar o quê? Tem que priorizar o quê? Eu não escutei, tem que priorizar o quê? Foi isso que o jovem rico não entendeu. O jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. E citou os mandamentos em um dos evangelhos. O jovem rico falou para Jesus: mas mestre, todos os mandamentos eu guardo desde a minha mocidade. Se ele é um jovem e guarda os mandamentos desde a mocidade, significa dizer que desde criança ele vem guardando esse negócio. Porque ele não é um velho dizendo que guarda desde jovem, ele é um jovem dizendo que guarda desde a mocidade. Então desde quando é criança, ele vem guardando e executando os mandamentos. Aí Jesus fala para ele: bom, te falta uma coisa. Sim, mestre, vai lá, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. O texto diz que ele baixou a cabeça, ficou muito triste e foi embora. Porque ele pensou: o que é que vai ser do meu futuro se eu vender tudo? O que é que vai ser do meu futuro se eu perder tudo que eu conquistei? Ô jovem, tu não entendeu? Tu não pediu para Jesus futuro, tu pediu para Jesus eternidade. Tu veio aqui na igreja pedir futuro, vai pra balada, vai. Vai. Sai daqui e vai pra balada, pode ir. Desanda de vez, porque se tu veio aqui pedir futuro, tu não entendeu. Agora se tu veio aqui pedir eternidade, revê o que tu pede. Ele falou: mestre, o que é que eu faço para garantir meu futuro? Teu futuro está garantido, filho, tu é rico. E nem todo aquele que é rico está satisfeito com a riqueza. Porque ele tinha riqueza, tinha futuro, mas não tinha salvação. Que é a essência do evangelho que nessa casa se prega. É a essência do evangelho que nessa casa se prega. Mestre, o que é que eu faço para ter eternidade? Ele não disse: mestre, o que é que eu faço para ter futuro? Acorda, igreja. Está com medo do tempo presente por quê? Pastor, eu não posso ter medo? Pode, só não pode se manter nele, né, querido? A esperança para nós, posso ouvir amém nesse lugar? E Jesus, por favor, me dê mais 11 minutos. E Jesus disse para ele assim: te falta uma coisa. Te faltam quantas coisas, amados? 1, 2, 3 4, 5, 6. Faltava só uma para ter todas. Não falta muito para ti, não fica me olhando com cara de não sei, decepcionado contigo mesmo, ou se sentindo acusado por mim. Não, saia daqui alegre, feliz e contente, pois a palavra de Deus foi liberada. Mas falta só uma coisa. Não falta muito, mas falta uma para ter o tudo. Falta só uma coisa. O jovem rico conseguiu fazer uma coisa que faltava, sim ou não? Sim ou não? Não. Então é ato contínuo no texto. Jesus está indo embora e com ele os seus discípulos. Pedro encosta sempre o Pedro, uma benção. E o Pedro fala para ele: mestre, e nós? O que é que tem em vocês, Pedro? Eu particularmente, né? Tinha 4 embarcações ali no porto de Itajaí, mais 2 em Ibituba, mais 6 em Santos, fora as outras que eu não me lembro.
Larguei tudo para te seguir. Como é que nós ficamos? Aí Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, não há ninguém que tenha largado pai, mãe, negócio, etc., por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida, além da vida eterna. Filha, o jovem rico perdeu o maior negócio da sua vida. Ele não conseguiu abrir mão de uma coisa, logo perdeu 100 e não garantiu a vida eterna. Falta só uma coisinha, Belo. E qual é a coisinha que falta? Eu solicitei ao pessoal da igreja encostasse a porta. Eu glorifico a Deus por todos aqueles que estiveram na live conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira e que você saiba que Ele vai restaurar todas as coisas em você. Forte abraço, Deus abençoe.